Muito bem, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Venho por intermédio desta videoaula trazer para vocês a lição de número 12, o Código de Ética de Jesus Cristo. Devido à suspensão dos trabalhos dos programas das escolas dominicais em todo o Brasil, nas nossas Assembleias de Deus do Ministério do Belém, estamos aqui apresentando agora para vocês uma aula acerca do tema da revista Jesus Cristo, o Filho do Homem, o Filho de Deus. Estamos então na nossa 12ª lição, falta apenas mais uma lição para o término desse trimestre e espero que vocês possam gostar dessa aula, dessa alternativa desta aula, para que possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos dar início à nossa aula. Eu tenho aqui em mãos alguns materiais, a nossa revista da Escola Dominical. Tenho também aqui uma referência de livro Donald Arthur Carson, mais conhecido como D.A. Carson. Nesse livro ele traz uma série de exposição do Sermão da Montanha, e essa foi uma das fontes que eu utilizei para a preparação desta aula. Também espero que você possa estar com a sua Bíblia aberta para que possamos fazer a meditação da Palavra de Deus e assim possamos ter um melhor aproveitamento dessa videoaula. Então, meus irmãos, o objetivo da nossa aula de hoje, lição de número 12, o Código de Ética de Jesus Cristo, ela traz alguns objetivos para estudarmos a nossa aula. Primeiro é ressaltar a necessidade da privacidade em nossas disciplinas espirituais, identificar a natureza e características daquilo que Jesus denomina como tesouros e apontar os princípios para um julgamento reto e justo segundo os critérios do reino. Eu fiz também um slide, um PowerPoint. Aqueles que quiserem dar uma olhada nesse PowerPoint, eu vou estar disponibilizando por via WhatsApp, por via do nosso grupo Plano B, e que você possa fazer uma meditação dessa aula nesse PowerPoint, possa te ajudar a crescer no conhecimento. Então, meus irmãos, o texto bíblico se encontra no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, segundo os relatos de Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 1. Vamos estar lendo o texto bíblico para então darmos início à nossa aula. A epígrafe do texto diz: a prática da justiça. Guardai-vos de praticar vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. Se o fizerdes, não tereis recompensas de vosso Pai que está nos céus. Portanto, quando deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam sua recompensa. Quando, porém, tu deres esmolas, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola seja dada secretamente, então teu Pai que vê em secreto te recompensará. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Quando, porém, orares,
entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que está em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não faça como eles, pois vosso Pai sabe do que necessitais antes de o pedires. Ele faz um complemento também em Mateus, no mesmo capítulo 6, a partir do versículo 14. Pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Quando jejuardes, não vos mostreis entristecidos como os hipócritas, pois mudam o rosto para parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Quando, porém, jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não parecer aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai em secreto, que vem em secreto, te recompensará. Graças a Deus. Meus irmãos, quando olhamos para o capítulo 5 a 7 dos relatos de Mateus, encontramos uma série de mensagens de Jesus acerca do Sermão da Montanha. E o que é o Sermão da Montanha, né? O Sermão da Montanha, ele é um conjunto de mensagens que o nosso Senhor Jesus Cristo ele expôs ali juntamente com os discípulos e a multidão, definindo alguns pontos que por muitos teólogos, por muitos comentaristas bíblicos, é definido como o cerne da prática cristã. O que vem a ser isso? É uma série de mensagens, práticas cristãs, racionais que Jesus Cristo ele está expondo para os discípulos e para a multidão. Então, Jesus ele aborda diversas questões que dizem a respeito do nosso viver, da nossa ética de viver, do nosso cotidiano e como devemos de fato viver acerca do reino de Deus e também viver aqui nessa terra de uma forma piedosa, caridosa, com disciplina e com o principal objetivo de glorificar a Deus. Jesus ele aborda também alguns temas como a felicidade, o testemunho do cristão, as disciplinas espirituais, essa que acabamos de ler, a relação entre graça e lei. Ele também traz algumas temáticas em relação a alguns perigos de falsos profetas, de falsas práticas, acerca da religiosidade, acerca também de uma identidade falsa cristã. Então, Jesus ele faz uma série de mensagens para identificar para os seus discípulos e a multidão que estavam ouvindo o que é de fato trazer à tona a mente cristã, o que é ser um servo do céu, o que é ser alguém que se prepara, que está se preparando para o reino dos céus. Então Jesus ele começa esse nosso primeiro tópico com algumas disciplinas espirituais, que a primeira é a esmola, segunda a oração e o jejum. Acompanhe estes temas
em Mateus capítulo 6. Quando Jesus Cristo ele está dizendo acerca do Sermão da Montanha, ele está colocando em prática aquilo que havia se perdido. Jesus Cristo ele está tentando resgatar, através do seu Sermão da Montanha, algumas disciplinas espirituais que o povo foi perdendo com o tempo. O seu caráter celebrativo, voluntário, espontâneo, que era de fato essencial para o crescimento no reino de Deus, né? Muitas dessas especulações que vemos acerca das esmolas, orações e jejuns são apenas práticas ritualísticas. O que é isso? São práticas que têm como objetivo demonstrar apenas um ritual ou apenas um tipo de exibicionismo para os homens, para uma liderança, para a própria congregação, para a população, a sociedade. E Jesus Cristo, ele quer censurar essas práticas e trazer de volta aquilo que havia se perdido, que era esses devocionais práticos de uma vida espiritual. Jesus, ele quer trazer à tona ao povo, aos seus discípulos, que se não for feito como um ato voluntário, como um ato espontâneo, celebrativo e de glorificação a Deus, então nada disso está valendo, nada disso é real. Jesus ele está censurando as práticas de exibicionismo. Então o mestre ele começa a fazer uma reflexão aprofundada sobre a necessidade de ressignificar essas atitudes para o povo. Olha, então ele começa a dizer acerca da esmola, que quando você der esmola, você não precisa tocar trombeta diante de ti, como fazem alguns hipócritas nas sinagogas, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Porém, quando tu deres esmolas, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola seja dada secretamente, então teu Pai que vem em secreto te recompensará. Jesus, de fato, ele está censurando não a prática da esmola, não a prática de você dar a esmola, mas Jesus Cristo, ele está censurando a prática do exibicionismo acerca da esmola. O que é isso? Hoje em dia, vemos claramente o que está acontecendo quando uma pessoa se propõe a fazer um ato de caridade, ela precisa ser vista com aquele ato. A gente encontra nas redes sociais, a gente encontra em diversos noticiários pessoas que fazem o ato de caridade não com um objetivo de fazer o bem maior, mas de ser reconhecida como alguém piedoso. E Jesus Cristo, ele censura essa prática. Eu não preciso que alguém faça uma filmagem da prática da esmola, eu dando esmola, sendo que eu posso fazer isso no secreto. Eu posso chegar diante de uma pessoa e fazer uma obra de caridade sem que ninguém veja esta obra. É isto que Jesus está trazendo, que essa é uma justiça básica que devemos exercer. Devemos ser caridosos, devemos exercer a prática com o próximo, mas não devemos
nos glorificar pela prática, já que isso é um mandamento, isso é o amar o próximo, isso é ter compaixão do próximo. E esse assunto ele é oportuno para dizermos acerca deste momento em que o mundo está vivendo. Qual é o melhor momento agora de realizarmos essa prática de justiça e piedade? É seguindo as orientações dos líderes religiosos, é seguir as orientações das autoridades do nosso país e ficando em casa, seguindo alguns exemplos de higiene. Esse é um cuidado que devemos fazer. Não nos exibindo para alguém ou para uma população maior, mas sim fazendo os nossos princípios básicos, que é o cuidado com o próximo. Então Jesus Cristo ele começa a falar acerca da esmola e ele fala algo que acaba nos chocando, que é acerca da hipocrisia. Segundo Carson, o hipócrita é definido como um ator, né? Tenha ele uma consciência disso ou não. Aliás, a clássica palavra grega de ator significa hipócrita. Então, a piedade hipócrita não vem do coração, não é genuína, é uma encenação teatral de piedade. E esse tipo de filantropia é motivada por uma forma de egoísmo. E é essa prática que Jesus Cristo está censurando, dizendo isso para seus discípulos e ouvintes, que o Pai ele não busca pessoas que sejam glorificadas pelos atos, mas pessoas que fazem de verdade, com o coração, procurando a forma de agradar a Deus em espírito e em verdade. O próximo ponto que Jesus Cristo aborda acerca do Sermão da Montanha é a oração. A oração é algo sublime, algo que tem como o objetivo o contato com Deus, tem como objetivo nos trazer refletir acerca das coisas de Deus, e é o nosso contato direto com Deus, é a oração. Assim como a esmola, a oração também é um dever prático que devemos seguir como uma forma de glorificar a Deus. Porém, nesse mesmo sentido, muitos neste texto, Jesus Cristo dá o exemplo, estavam fazendo como forma de exibicionismo. Na prática, eles se juntavam, um contexto histórico aqui para vocês se situarem. A oração pública feita na época, ela era normalmente liberada por um líder religioso ou um membro da congregação que era denominado para fazer a oração, e ela era uma oração que era feita em pé, diante da lei mosaica, e eles cumpriam essa responsabilidade. E nesse momento em que era denominado alguém para fazer essa oração, muitos se aproveitavam desse momento para fazer uma oratória eloquente, para fazer uma oratória que buscasse uma aceitação pela congregação e pelos líderes religiosos. E Jesus Cristo ele identifica esses hipócritas que não faziam uma oração de coração, uma oração espontânea, como deve ser seguida, mas sim uma oração que procurava engrandecê-lo
procurava trazer uma oratória, um exibicionismo diante do povo, diante da congregação. É o chamado homem espiritual, o homem que está ali se aparecendo, e não é isso que Jesus Cristo está procurando, e ele censura esta prática. Então ele vai falar o seguinte: quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. Então aqui cabe uma pergunta. As nossas orações públicas, elas são simbólicas, devem ser feitas ou não devem ser feitas? Quando olhamos a partir deste texto. Então, de forma alguma, podemos dispensar as orações públicas, porque há vários tipos de oração: oração suplicante, oração intercessora, uma oração pela igreja, oração pelos enfermos. De fato, não deve ser desprezada a oração pública. Porém, precisamos entender 2 pontos acerca da oração. É que Jesus ele pergunta para a gente neste contexto: será que eu oro com frequência e maior fervor quando estou a sós com Deus ou quando eu estou em público? Porque a sua oração em público, ela não pode ser substituída, ela não pode substituir a sua oração em secreto. A oração em secreto é o seu relacionamento com Deus, é o seu contato com Deus, é o seu devocional com Deus. E a oração em público é uma extensão disso. Você está diante da congregação não para ser visto, ou para ser exibido, ou para ser identificado com uma oratória eloquente, mas sim uma extensão do que você já faz em secreto. Eu amo o local de oração em segredo. Será que quando você está em segredo, você tem a mesma convicção de oração quando você está em público? Minha oração pública é apenas o transbordar da minha oração particular? Se as respostas foram de fato de coração, você vai identificar que a sua oração em secreto, a sua oração pública, ela tem que ser de coração e ela tem que acontecer pela verdade e pelo Espírito de Deus. Então, não podemos ser hipócritas, não podemos cair no ledo religioso, não podemos cair no engano religioso como os hipócritas. Precisamos nos aproximar de Deus através das nossas orações particulares, para depois sim alcançarmos a misericórdia de Deus e orarmos em público. Um segundo ponto para encerrarmos esse assunto da oração é acerca da característica da nossa oração. Jesus ele censura quando ele faz uma comparação com os pagãos. Por que ele faz essa comparação com os pagãos? Há um contexto histórico por trás disso, que os pagãos eles oravam, colocavam suas petições, colocavam todas as suas súplicas em cada deus que eles serviam. Então eles, quando iam orar, eles oravam para cada deus que eles serviam. Então se tornava uma oração repetida, porque
a mesma oração que ele fazia para um Deus, ele fazia para outros 200 deuses. Então se tornava algo exaustivo, cansativo, de vãs repetições, e isso de fato não tem nenhuma centralidade na oração com o coração. E Jesus Cristo está relacionando essa prática dos pagãos com os judeus. Então ele censura a prática da vã repetição, ele censura a prática da incansável petição. Ele está dizendo que precisa ser espontâneo, precisa ser algo do coração. Eclesiastes 5:2, a palavra de Deus vai nos dizer: não se precipite com a boca, nem seja o seu coração impossível em pronunciar palavra alguma diante de Deus. Deus está no céu e você na terra, portanto, sejam poucas as suas palavras. É uma vergonha pensar que podemos conseguir favores de Deus pelo tamanho enorme de uma oração entoada mecanicamente. Então, vejo pessoas que oram muito tempo. Não estou falando que orar tanto tempo é algo ruim, pelo contrário, devemos orar, porém tem que partir da nossa espontaneidade com Deus, do nosso relacionamento direto com Deus. E isso é importante para que não caímos no engano religioso e numa prática mecânica da oração. Não podemos nos aproximar de Deus apenas para pedir, mas nos aproximarmos dele porque necessitamos dele, necessitamos da tua presença, necessitamos da tua misericórdia, e diante disso nos prostramos e reconhecemos que o nosso contato com ele, o contato dele conosco, é o que faz nós permanecermos firmes em Cristo Jesus. Então a oração, para concluirmos este tema, a oração que agrada ao Pai é uma oração espontânea, de coração, e que com o objetivo de glorificar a sua vontade nas nossas vidas. Último ponto acerca desse devocional espiritual que Jesus está nos dando no Sermão do Monte é o jejum. E praticamente o jejum ele vai ter o mesmo sentido que a oração e a esmola. Qual é o sentido? Não praticar o exibicionismo, tampouco barganhar ou apelar a alguma petição diante de Deus. Pelo contrário, o principal objetivo do jejum é dizer que precisamos estar perto de Deus, renunciamos às nossas vontades físicas, principalmente as alimentares, e então desfrutarmos de uma relação e da presença de Deus por um certo momento. Então, a prática do jejum e da oração é você estar se desligando por um período da terra e se conectando com o céu, com Deus. É isso que Jesus está nos ensinando através dessas práticas piedosas, dessas práticas devocionais acerca do reino dos céus no Sermão do Monte. Jesus também fala acerca da oração modelo, né? Aqui traz alguns pontos específicos, como por exemplo, a glorificação na sua vontade, que seja feita a sua vontade assim na terra como no céu. Às vezes esquecemos de orar nesse sentido, procuramos que as nossas vontades sejam
feitas, porém não queremos que a vontade de Deus seja feita tanto nas nossas vidas, na terra, como no céu. Também vai dizer acerca do perdão. De nada nos adianta uma oração se estamos com um coração em dívida com alguém. Também acerca da glorificação do reino, que o poder e a glória é para Ele, tudo é para Ele, tudo glorifica Ele, seja por sua vontade, assim na terra como no céu. Então, alguns pontos específicos da nossa oração modelo, que infelizmente também é uma oração que caiu em uma forma mecanizada por demais religiões e também pelo nosso círculo religioso. Precisamos urgentemente entender que o Sermão do Monte são práticas que precisam ser estudadas, guardadas, que é aquilo que traz um viver diferente do povo na terra. Meus irmãos, vamos entrar no segundo tópico neste momento, que é acerca do tesouro no céu. Esse segundo ponto da nossa revista traz o tesouro no céu. O texto bíblico para nós acompanharmos esse assunto se encontra em Mateus, no capítulo 6, nos versículos 19 ao 21, que vai dizer assim: não junteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Ajuntai, porém, tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destroem, e onde os ladrões não roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Meus irmãos, aqui o texto bíblico ele coloca em ênfase a escolha que um discípulo de Cristo deve fazer acerca das riquezas materiais. Trata-se de um contraste entre a fragilidade e a nossa vaidade. Jesus Cristo está nos advertindo acerca daquilo que eu tenho como prioridade na minha vida. O tesouro terreno, o tesouro transitório, vai fazer com que as pessoas sejam egoístas, gananciosas, com desejos desenfreados, e o tesouro eterno vai fazer com que as pessoas se tornem caridosas, tenham algumas práticas diferentes e que as pessoas busquem recompensas eternas, não recompensas transitórias. A nossa natureza, o que precisamos entender é que a nossa natureza espiritual, e a Bíblia ela nos diz muito acerca disso, que nós aqui somos peregrinos, forasteiros, como o apóstolo Pedro diz nas suas cartas, que nós somos forasteiros, e precisamos então entender que nessa terra estamos de passagem, e o meio em qual vivemos nela, ele vai definir aonde está o nosso tesouro. Jesus Cristo está nos dizendo que
ele diz na Bíblia que o reino dele não é deste mundo. E para que os seus servos não venham pensar que acumular tesouros nessa terra é algum sinal de aprovação de Deus. Pelo contrário, também não podemos ser irresponsáveis acerca dos nossos deveres aqui nessa terra, mas entendendo que isso um dia passará e que Jesus Cristo ele se preocupa com a nossa salvação e com aonde iremos passar a eternidade. E essa passagem ela nos diz acerca disso, que aqui tudo o que conquistamos aqui, tudo o que temos, os bens materiais, os bens físicos, com um tempo ou outro, esses bens físicos e materiais serão destruídos, acabarão, não existirão mais. Carson ele faz uma importante relação acerca do tesouro. Ele vai dizer que os tesouros dessa terra estava se referindo a qualquer coisa que seja perecível, algo que se perca de algum modo. Como o tesouro se perde não importa, mas entre os meios que o consomem em nossos dias, certamente está na inflação galopante. Então, os seguidores de Cristo, eles devem acumular para si tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e os ladrões não invadem e nem roubam. E esses tesouros são resultantes da aprovação divina. Esses sim são tesouros que precisamos buscar. E afinal de contas, quais são esses tesouros? Né? De acordo com um contexto completo do Sermão do Monte, podemos ver que Jesus ele vai dizer que temos que ter algumas práticas em relação ao nosso viver nessa terra, que é os nossos relacionamentos com as pessoas, os nossos relacionamentos em geral com o mundo, o nosso viver, o nosso cuidar. Vai nos dizer acerca de amar a Deus, de cumprir os seus valores do reino, cumprir a sua vontade, cumprir acerca daquilo que está na palavra de Deus, de fato tentar viver as práticas que a Bíblia Sagrada nos ensina. Isso tudo é ajuntar o tesouro no céu. Além disso, teremos um dia que seremos julgados segundo as nossas obras, e tudo isso está neste círculo. Os nossos relacionamentos, aquilo que fazemos para Deus, aquilo que fazemos para o próximo, aquilo que fazemos de valores para o reino. Às vezes você pode estar desanimado porque as pessoas não notam o seu trabalho no reino de Deus, mas pode ter certeza que você está acumulando riquezas no céu, e Deus, ele um dia há de galardoar os justos devido a isso.
Então, este é o tesouro que temos que buscar. No lugar de apelo às riquezas materiais, nossa prioridade deve estar centralizada nas coisas de Deus, amar a Deus, fazendo com caridade ao próximo, orando, jejuando, vivendo de forma piedosa, com sinceridade e de inteireza de coração para Cristo. Por último, eu quero trazer aqui um exemplo em relação ao tesouro, uma passagem importante, muito conhecida, que é o exemplo do jovem rico. Vamos encontrar essa passagem em Mateus, no capítulo 19, nos versículos 16 a 30, né? Quando um jovem rico, ele se aproxima de Jesus e ele pergunta o que ele pode fazer para herdar a vida eterna, né? E Jesus refuta ele, né, perguntando acerca dos mandamentos, cumpra os mandamentos, e ele vai dizer que ele já cumpre estes mandamentos, e Jesus não questiona ele de cumprir os mandamentos. Ele olha e fala, bom, já que você cumpre, então o seguinte, vende o seu dinheiro, vende tudo aquilo que tem, deixe o seu tesouro, né? Dê aos pobres, faça uma obra caridosa e siga-me, né? Jesus Cristo estava requerendo daquele jovem algo que de fato dominava o seu coração. E as grandes lições dessa passagem é que Jesus ele sempre vai nos desafiar a renunciar o que está entre nós e Ele. Devemos estar dispostos a fazer as mudanças que precisamos para seguir a Cristo. É fácil? Não é fácil. Assim como esse jovem, ele diz que vai se retirar, ele se entristece, porém esse jovem deixou de fato o tesouro material, falar mais alto em seu coração. Esse jovem perdeu um grande privilégio, que era desfrutar da companhia do Filho de Deus, o próprio Deus. Esse jovem perdeu a oportunidade de ver a Cristo fazendo milagres, vendo a Cristo pregando, vendo a Cristo fazendo sinais de maravilhas, vendo a Cristo de fato se entregando para um bem da humanidade através da salvação. E por causa que ele ajuntou tesouros em seu coração. Qualquer coisa, então, que ocupa um espaço no nosso coração, que impede o domínio do Senhor, isso se tornará um problema na vida do crente. Isso se tornará um problema na nossa vida, né? Por isso que Jesus vai dizer que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Porque a ambição, o egoísmo, a ganância, a avareza, o domínio do material no coração é maior do que o domínio de Cristo na vida daquela pessoa. Então aqui fica algumas perguntas acerca deste exemplo do jovem rico. O
que devo renunciar no dia de hoje? Que tipo de tesouro estou ajuntando nesta terra? Como devo viver? Como estou vivendo? E esses tesouros são eternos ou são transitórios? Então, meus irmãos, aqui uma conclusão acerca desta aula, que só compreenderá a natureza, só conseguirá cumprir os códigos éticos colocados por Cristo no Sermão do Monte, aquele que de fato nasceu de novo. Por isso que o Sermão do Monte, ele é uma série de mensagens dirigidas aos seguidores de Cristo. Nele não importa apenas o não fazer, mas também o porquê de não fazer. Compreender a natureza de nossas práticas é fundamental para espelharmos um caráter de Cristo em nossas vidas. Os princípios ensinados por Cristo no Sermão do Monte devem ser o fundamento da nossa prática piedosa e da forma em que vivemos a vida. Jesus, ele não deve só dominar a nossa vida espiritual, mas também ele deve exigir da nossa existência por inteiro, né? A vida espiritual deve ser dominada por Cristo, mas também a material, mas também a física, também os nossos relacionamentos, o modo em que estudamos, em que empreendemos, enfim, tudo que fizermos seja feita para a glória e a honra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso tem que ser inevitavelmente. É por isso que precisamos, nesses últimos dias da igreja, nesse último tempo da igreja, voltarmos a estudar essas mensagens de Cristo, rever os nossos conceitos e é claro, tentar viver de uma forma piedosa, consciente, uma forma de glorificar a Deus aqui na terra. Meus amados, a paz do Senhor, que Deus abençoe. Espero que você possa ter gostado dessa videoaula. Na semana que vem estaremos com o último tema da nossa lição, acerca da segunda vinda de Cristo. Que vocês possam refletir nessa semana, estudar esse tema, para que possamos aqui, juntamente com todos nós, crescermos na graça e no conhecimento. Deus abençoe a todos.